Bem, ai. Eu ia dizer para Cláudia de 18 anos. Olá família, bem-vindo ao nosso primeiro episódio do Sotaque Sem Fronteira. O Sotaque Sem Fronteira, que é um projeto criado para reunir pessoas de vários países do mundo para falar sobre culturas, experiências e desafios que eles viveram aqui no Brasil. E essas conversas vão ser conduzidas por eu, Lucas, estudante de PECG aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul, e Nathan Pascal, estudante de PECG também aqui da Universidade Federal da Fronteira Sul. E hoje temos a honra de receber a nossa primeira convidada para nosso primeiro episódio do Sotaque Sem Fronteira, a professora Cláudia, pesquisadora, orientadora e a nossa coordenadora do PECPLE. Antes de iniciar esse episódio, a gente queria agradecer à professora por ter aceitado o nosso convite e também saber um pouquinho sobre a trajetória da professora. Obrigada, meninos, pelo convite para estrear o podcast de vocês. Que vocês tenham muito sucesso nesse projeto, muito interessante, né? Que vocês tenham outros convidados daqui em diante, muita audiência, né? Eu me chamo Cláudia, sou natural do Rio Grande do Sul, sou gaúcha, mas migrei para Santa Catarina faz 26 anos, faz bastante tempo, né? Eu estou aqui na Universidade Federal da Fronteira Sul há 16 anos e eu atuo na coordenação do programa Estudante Convênio Português como Língua Estrangeira desde 2018. Então já faz uns 8 anos aqui na universidade. Uma longa trajetória e muito inspiradora também, mas a gente queria saber um pouquinho o que levou a professora a atuar na área da educação, porque não sei se é um sonho de criança ou uma pessoa que inspirou a senhora. Sim. Então, eu sempre gostei de brincar, de dar aula. Então, desde criança, sempre queria ser professora. Sempre falava que eu ia ser professora. Na escola, eu sempre gostava de ajudar a apagar o quadro. Naquele tempo era com giz, daí a gente tinha que apagar. Gostava de ajudar a professora. E brincava, assim, de dar aula, né? Então, desde criança, eu sempre quis ser professora. Aí eu fui fazer magistério, que é um curso de ensino médio para ser professor, e depois do magistério eu fui fazer letras, que é a minha formação, a minha graduação, né, licenciada em letras, português. Eu sou professora de português. E aí eu conheci o curso de letras por acaso. Eu sabia que no curso de letras se formava para dar aula, mas eu não sabia que era para dar aula de português. Mas eu queria ser professora. Aí depois que eu entrei na universidade, depois que eu me formei, eu queria ser professora universitária. Eu queria dar aula para adultos, para o pessoal mais velho. Eu adoro criança, mas eu não tinha muita paciência com adolescente. Criança, sim. Até uns 10, 11 anos, eu tenho muita paciência. Mas adolescente, eu era muito jovem, né? Eu tinha 20 e poucos anos, eu não tinha paciência com um aborrecente. E aí eu falava que eu queria ser professora universitária. E aí eu fui atrás dos meus sonhos de novo. Daí eu fui fazer mestrado e doutorado aqui em Santa Catarina, lá em Florianópolis. Então é um sonho realizado. Os meus pais sempre me incentivaram muito a buscar os meus sonhos, né? Apesar deles terem experiência com a educação, uma experiência mais restrita, mais limitada, porque era um outro tempo aqui no Brasil, né? Que a educação não era acessível a todos, né? Aí eles
apesar deles terem essa restrição, né, deles não terem conseguido avançar nos estudos, eles sempre leram muito livros, jornais, então eles sempre nos incentivavam a estudar e deram as condições para a gente estudar, né? Então, para mim, é a realização de um sonho de infância. Meus pais nunca interferiram assim, tu tem que ser advogada, tu tem que ser médica, tu tem que ser, sei lá, dentista, enfermeira. Não, eles deixavam a gente escolher e eles davam as condições para a gente ir atrás dos nossos sonhos, mas eles não determinaram assim o que a gente deveria ser, né? Que boa trajetória, uma trajetória inspiradora para nós que somos estudantes ainda. E eu mesmo sendo estudante internacional, eu vejo a importância do trabalho que a professora está realizando aqui na UFES. É um trabalho muito grande e muito importante para nós. A gente queria saber o que levou a professora a assumir a coordenação do PEC-PLI. Então, eu participei de um curso de formação de professores de português para estudantes estrangeiros em 2016. Através desse curso, eu conheci outros colegas que já atuavam nessa área de português para estrangeiros, né? E aí foram eles que foram me ensinando como é que funcionava essa área, né? Foram eles que foram me ensinando o que era o PEC-PLE, que era pré-PEC na época, que é o curso de português, né? Para os estudantes PEC-G, antes deles ingressarem no PEC-G. Eles me ensinaram o que era PEC-G, o que era CELP-Brás, o Idiomas Sem Fronteiras, que é um programa do Brasil também, né? Que eu participei desse curso através do Idiomas Sem Fronteiras, desse programa. E daí esses meus colegas me ensinaram como é que era o funcionamento, como era a dinâmica, né? Então, através desse contato com esses colegas, eu vi uma oportunidade de trazer para a UFFS, já que a universidade ela é uma universidade nova, né? Ela continua sendo, né? Ela só tem 16 anos, mas na época ela tinha 8 anos, 7, 8 anos, e eu vi como uma oportunidade para a universidade se expandir, além de atender os estudantes brasileiros, eventualmente algum estudante de outro país que busca a universidade para estudar, mas daí ele teria que fazer Enem, os outros processos seletivos, o ProET na época, né? Mas além do ProET, eu vi como uma oportunidade para estudantes de outras nacionalidades virem para a universidade. Com isso, não são só os estudantes que chegam aqui que ganham a formação na graduação, né? Eu vi como uma oportunidade de ganho nosso, né? O quanto que a gente aprende com vocês, né? Com a cultura de vocês, com a língua de vocês, com a vida de vocês, né? Com a experiência que vocês têm como jovens, né? Que vocês são jovens num país distante do de vocês. Então, é importante para nós também termos essa experiência. Eu também saí de casa muito cedo. Cedo não, eu já estava mais velha, na verdade. Eu já tinha uns 28, já era bem velhinha já, melhor dizer. Mas eu também saí de casa. Eu sei como é que é sair de casa, viver longe dos pais, da família, né? E vocês são muito mais jovens do que eu, né? Então, eu ficava imaginando, assim, que essa experiência para vocês era um desafio maior ainda, né? Porque, para mim, eu atravesso o estado, eu chego em Porto Alegre, eu consigo visitar a minha mãe. Eu pego um ônibus, claro que é caro, não dá para estar indo todo dia. É muito caro financeiramente. Mas eu posso pegar um ônibus e ir lá encontrar minha mãe. Vocês já precisam pegar um avião, é muito caro, né? Então, eu vi nessa oportunidade, voltando, né? Uma forma de crescimento. Para a universidade aqui, uma experiência para a cidade de Chapecó, para os outros campi, né? Porque hoje a gente tem PEC-G em quase todos os campi aqui da UFFS, né? E lá em 2018 a gente só tinha aqui em Chapecó. Tá, falando desses programas de estudo, o ProET, o PEC-G, o Pré-PEC,
eu mesmo sendo um estudante de PEC Play, às vezes quando eu me apresento diante das pessoas, eles me falam, mas o que é o PECG? O que é o PEC Play? Você poderia explicar um pouquinho para os nossos ouvintes o que é o PECG e o PEC Play um pouquinho? Então, é muito importante que vocês sempre contem para as pessoas, né, o que é o PEC Play e o PECG. O PEC Play é um programa estudante convênio português língua estrangeira, né? Eu tô com a camisa do PECG, tu tá com o do PEC Play, né? Da UFFS. Então, é um programa de estudo de português para estudantes que foram pré-aprovados no PECG. Então, esses estudantes que foram aprovados no PECG, eles precisam vir para o Brasil um ano antes, estudar português durante um ano antes. E durante esse ano, eles ficam se preparando para o CELPE-BRAS, que é o Exame de Proficiência em Português do Brasil, né? Então, durante esse um ano, né, começa lá em março e vai até dezembro, a gente estuda português todos os dias da semana. E se prepara para fazer o CELPE-BRAS em outubro. Aí o CELPE-BRAS, depois eu posso falar mais a respeito, né? Quando encerra o CELPE-BRAS, aí continua as aulas do PEC Play até dezembro, porque a gente acompanha o calendário da graduação aqui. É como se fosse um curso de graduação, mas é aula de português. Aula sobre cultura, sobre compreensão oral, compreensão escrita, sobre produção oral, sobre produção escrita. É uma diversidade de áreas que a gente estuda dentro do português, né? Então, o PEC Play é esse curso antes de entrar no PECG. Aí, esse estudante que chegou aqui um ano antes, ele faz o CELPE-BRAS lá em outubro, que a gente ajuda ele a se preparar, dá todas as dicas e orientações para ele se preparar para o CELPE-BRAS. Aí ele presta o CELPE-BRAS, que é o exame de proficiência. Esse exame de proficiência, ele tem duas etapas. Uma etapa é uma prova escrita e uma prova oral. A prova escrita, ela tem duração de 3 horas e esse estudante ele tem que responder, fazer 4 tarefas, né? Ele tem que assistir um vídeo e escrever um texto, ouvir um áudio, escrever um texto, ler mais 2 textos e escrever mais 2 textos sobre esses textos que ele leu. Então, ele precisa fazer 4 tarefas. Passada a etapa da parte escrita, aí tem a parte oral, que é uma entrevista com um avaliador durante 20 minutos. Daí esse avaliador vai conversar com esse estudante para ver se ele tem habilidade oral mesmo, se ele compreende as perguntas, se ele sabe responder as perguntas em português, e ele vai receber uma nota por isso. Juntando a parte oral com a parte escrita, esse candidato ele vai ter uma nota que tem que ser igual ou superior a 2, que é o nível intermediário de português. Daí essa nota 2 significa que esse estudante tem o nível intermediário de português. Significa que ele consegue conversar, consegue entender, consegue assistir uma aula, porque a gente não quer só que os estudantes cheguem aqui para estudar no Brasil. A gente quer que as pessoas se integrem, né? Que elas tenham condições de permanecer. Então, eles vão assistir aula em português. Então, eles têm que saber minimamente português para poder acompanhar as aulas, né? E depois as provas escritas em português. Então, por isso que a gente faz toda essa preparação antes. Então, se o candidato tirou nota 2 no CELPE-BRAS, ele ingressa no PECG no ano seguinte, para o curso que ele foi pré-selecionado. Por exemplo, Natan e Lucas foram pré-selecionados para Medicina e Ciência da Computação, né? Então, agora, eles prestaram o CELPE-BRAS. Se eles conseguirem, no mínimo, a nota 2, que é a certificação, eles vão entrar no curso que eles desejaram, né? Que eles se inscreveram em 2026-2 ou 2027, né? Depende daí das vagas. E o PECG é um programa estudante convênio da graduação,
que aí é esse programa que os estudantes vêm para o Brasil, né? Fazer uma graduação durante 4, 5 anos, né? Aqui no nosso país. E esse programa é um programa bastante antigo, ele é mais velho que eu. É um programa que começou lá nos anos 60, eu não nasci nos anos 60, nasci nos anos 70. E é um programa muito legal, assim, é um programa do Estado brasileiro, não é um programa do governo atual, né, desse governo atual que está no país, né? Ele é um programa do Estado. Então, independente dos presidentes que entram e saem, o programa ele permanece, tanto que ele vive há 60 anos, né? E ele é um programa muito legal, porque ele traz os estudantes para fazerem graduação aqui, né? Durante 4, 5 anos. E aí os estudantes podem fazer graduação, escolher a área, né, o curso que desejam, dependendo das vagas, né, porque não são todos os cursos, todas as vagas, mas são muitas vagas e muitos cursos. Daí esse estudante, quando conclui o PEC-G, ele precisa retornar para o seu país para aplicar os conhecimentos que ele aprendeu aqui no desenvolvimento do seu país também. Então, é uma forma que o Brasil tem de ajudar os países também, né? Principalmente os países aqui da América Latina, do sul global, como a gente diz, né? Da África, da Ásia, que nem a gente tem colegas aqui da Ásia, né? Então, é uma forma que o Brasil tem de ajudar no desenvolvimento desses países, formar pessoas capacitadas para desenvolverem essas áreas também, ainda mais nos seus países. Verdade. Certo? Falei bastante. Só respondeu quase a toda essa pergunta. Mas eu posso esclarecer mais, se vocês quiserem. A gente queria também saber, houve um momento na carreira da professora, a professora falou que já está aqui há 10 anos, houve um momento na carreira da professora que você viu o impacto real do seu trabalho como estudante? Eu estou aqui há 16 anos, né? Eu sou professora da graduação e da pós-graduação. Eu dou aula para o programa de pós-graduação em Linguística no nível de mestrado e doutorado. Então, assim, quando eu vejo os alunos se formando, seja na graduação, em letras, que nem tive vários orientandos que foram professores do PEC-Play também, né? Prof. Robertson, né? Foi meu aluno de graduação, foi meu orientando. E quando eu vejo eles se formando, eu sinto esse impacto, assim. Eu fico muito orgulhosa, porque, de verdade, assim, o Robertson, claro, ele, de qualquer forma, ele entraria no curso de letras, faria o curso de letras normalmente, né? Porque ele é um ótimo aluno, um ótimo professor. Mas ter a oportunidade de dar aula para estudantes internacionais como vocês é um plus, que a gente diz, é um a mais na carreira dele, que ele teve a oportunidade aqui na UFFS, e essa oportunidade fui eu que trouxe, entende? Então, eu vejo o impacto ali. Eu vejo quando os meus alunos que fazem mestrado terminam o mestrado, conseguem um trabalho melhor. Meus alunos que orientam no doutorado também, quando eles terminam, que eles conseguem uma colocação profissional melhor. Então, eu vejo o impacto ali, sabe? Então, assim, só é possível porque eu trouxe essa oportunidade para cá. Porque se eu não tivesse feito essa proposta, talvez a gente não tivesse aqui na universidade, entendeu? Porque os meus colegas da área de português são muitos colegas, mas todos se envolvem em coisas diferentes. A gente fala em frentes de trabalho diferentes, sabe? Então, assim, não sei se alguém teria como abraçar essa área, entendeu? Se alguém fosse por esse caminho, daquilo que eu conhecia deles lá em 2016, acho que não. Né? Então, agora vai fazer 8 anos, né, que a gente tem o PEC-Play aqui no campus Chapecó. Eu quero fazer um grupo de alunos
egressos do PEC Play aqui, porque eu acho que os alunos já estão se formando. Alguns já se formaram ou estão se formando. Às vezes eu recebo mensagem no meu WhatsApp, né, deles perguntando como é que eu tô, deles me contando que estão fazendo os cursos, me mostrando o avental. Alguns fazem medicina, outros fazem outros cursos, né? Então eu fico feliz assim de ter contribuído, e eu desejo que o programa, né, permaneça por muito tempo aqui na universidade. Mas é uma pergunta que a gente precisa fazer, né? Eu vou me aposentar um dia, né? Faltam alguns anos, mas não muitos, né? Quando eu não estiver mais aqui, né? Quem que vai tocar esse programa, né? Então a gente também precisa pensar no futuro, projetar o futuro, né? Porque é um programa que traz enriquece muito a universidade, certo? Falando de aposentadoria, mas está ainda longe da pouco, mas falando da aposentadoria, o que a senhora vai mais sentir falta quando a senhora vai se aposentar? Eu gosto dos alunos. Eu gosto muito de estar com os alunos. Então, vou sentir falta dos alunos. Eu tenho muitos colegas que são amigos, né? Mas eu não chego a ter, assim, uma relação de amizade, uma relação familiar, né? Com os meus colegas. São colegas de trabalho, são amigos, são pessoas que eu quero muito bem, né? Mas eu tenho muito, assim, uma relação muito próxima com os meus alunos. Então, eu gosto sempre de estar com os alunos. E eu vou sentir falta disso. E a gente também. Porque é isso, né? A gente tem contato com pessoas, com seres humanos, né? Com troca cultural, com aprendizado, né? Então, todo dia eu estou aprendendo alguma coisa, né? Outro dia, eu e o Natan, a gente estava lá numa turma de ciência da computação, aprendeu tanta coisa na área de inteligência artificial, né, Natan? Que são os meus alunos de ciência da computação que estão me ensinando. Então, eu aprendo muito com os alunos. Quando o professor diz que ele aprende com os alunos, é verdade. A gente aprende mesmo muito com vocês, porque eu sou de uma outra geração, né? Eu sou de uma geração analógica, né? Que a gente não tinha acesso à tecnologia, era muito cara, né? Então, as coisas que hoje a gente tem acesso foram conquistas através do nosso trabalho, mas a gente não tinha acesso a essa tecnologia hoje, né? Então, assim, essa gurizada, eles entendem muito sobre tecnologia. Então, eu aprendo muito com os alunos, todo dia. Todo dia eles estão me ensinando, estão me dando sugestões, né? Porque ninguém é perfeito, né? Não é porque eu tenho 40... Na verdade, eu comecei a dar aula com 15 anos. Então, deixa eu ver. Ano que vem... Deixa eu ver... De quantos anos que eu tenho agora? Ano que vem vai fazer 40 anos que eu dou aula. Muito. Que eu sou professora, né? Então, assim, as coisas vão mudando, né? Com o tempo, né? Tecnologia, educação, os desejos, as vontades, os interesses dos alunos vão mudando. Então, a gente precisa estar sempre se atualizando, né? E sempre tentando ser um professor melhor, né? Então, era isso que eu queria dizer. Não é porque eu tenho quase 40 anos aí de estrada que eu não deixo de tentar melhorar cada vez mais o meu trabalho, né? Então, é sempre um aprendizado diário. É isso mesmo que faz a diferença com você. Eu percebi isso mesmo durante o seminário da ciência da computação. Eu vi que a professora estava muito dedicada em aprender. E eu queria saber um pouquinho, porque nós, estudantes, nós se lembramos de professores que marcaram a gente, marcaram o nosso percurso. E não sei se é a mesma coisa com os professores, se
já houve alguma estudante que marcou a sua trajetória ou alguma experiência, alguma história que marcou a sua trajetória? Muitos alunos queridos que eu tenho ótimas lembranças, né? Eu vou falar de alunos brasileiros, depois eu vou falar de um aluno PEC-PLE em especial, assim, que me marcou bastante. Eu tive, que nem eu falei assim, os meus orientandos, né? Que eu teve a professora Ana Paula, que foi minha orientanda, que foi professora aqui no curso, teve o professor Juliano, teve o professor Robertson, o professor Luiz, o professor Fabrício, né? Eu sempre tive muita sorte, assim, porque eles sempre foram ótimos alunos, ótimos professores e ótimos amigos, assim, né? Então, são pessoas que foram meus alunos, hoje eles são meus amigos, né? E que eu podia contar com eles, assim, quando eu tinha alguma dificuldade, alguma questão que eu precisava resolver, eles sempre estiveram sempre disponíveis, assim, sempre me ajudaram muito. Então, eu tenho a felicidade, assim, de, no curso de graduação, ter esses alunos, né? Essas pessoas, assim, maravilhosas na minha vida. Além de outras, né? Com certeza outras pessoas, mas eu citei porque alguns vocês conheceram, né? Agora, de aluno PEC-PLE, eu lembro de um aluno, eu acho que ele foi da 2ª turma. Começou a pandemia e eles estavam aqui em Chapecó e a gente teve que ir para o online, dar aula online, né? E aí eu dava aula online, dava as tarefas online e eles mandavam, eu ouvia, lia e dava, e a gente fazia essa dinâmica o tempo todo online, mas eles já estavam aqui em Chapecó, já estavam aqui no Brasil, sabe? Então foi uma fase muito difícil, assim, para eles, né? Para todo mundo, né? Mas imagina esses alunos jovens chegando num país diferente do deles, tendo que ficar confinado em casa, não poder ir em lugar nenhum, né? E eu lembro que uma das atividades que eu pedi para esses alunos mandarem um áudio, assim, tipo podcast, assim, um áudio de poucos minutos. E eles tinham que contar alguma experiência que eles tiveram aqui no Brasil que foi diferente daquilo que eles tinham vivido até aqui. E daí teve 2 alunos que contaram 2 coisas diferentes. Não foi só um, teve o outro aluno também. O primeiro aluno contou como tinha sido a experiência dele, a primeira vez tomar banho de chuveiro quente. Que ele disse que foi uma experiência assim, muito interessante, muito diferente. E que ele adorou, assim, que ele nunca tinha tomado banho quente, porque no país dele é um país quente, que tem uma temperatura amena, então as pessoas não têm o hábito de tomar banho quente. E aí ele tomou banho quente, ele contava aquilo em detalhes. Eu achei, assim, muito legal, né? Então, para mim é uma coisa natural, mas para ele foi uma primeira experiência, né? E o que eu quero dizer com isso? Que às vezes o nosso olhar não tá para essas coisas. Que a gente vai batendo a vida, assim, vai tocando a vida, assim, de um jeito tão maluco, assim, sem prestar atenção nas coisas, que aquilo que é uma coisa que é diferente para o outro, para mim, eu fazia assim, de olhos fechados, sem prestar atenção. Ele prestou atenção naquilo e me fez refletir sobre essa urgência que a gente tem de levar a vida, e que a vida não é assim, entendeu? A vida é hoje. Hoje eu estava tomando banho antes de vir para cá. Deu, ai, que banho bom, que vontade de ficar aqui nesse banho. Mas daí a gente tem que sair para trabalhar, né? Então, ele me ensinou isso, que a vida é hoje, sabe? E aí, o outro aluno, ele contou a experiência dele, a primeira vez que ele andou no elevador. Que ele nunca tinha andado de elevador. E que ele ficou assim, meio desorientado, assim, porque ele nunca tinha andado de elevador.
E daí, tipo, é outra coisa que a gente faz aqui, assim, no automático e que a gente não presta atenção, mas que eles contaram, assim, em detalhes essas experiências e que me marcou bastante, assim. Que são coisas simples e que a gente não presta atenção e deveria prestar atenção, né? No dia a dia. Foram duas boas histórias, a gente gostou muito. E o Lucas também, ele tinha me contado uma história um pouquinho mais semelhante com essas. E a próxima pergunta vai ser, vamos voltar falando do CELP-BRAS. Para a professora, como que um estudante estrangeiro tem que se preparar para enfrentar o exame do CELP-BRAS? Eu acho que tem que fazer imersão, que a gente diz, né? O estudante, de fato, tem que entrar na língua, né? Porque ele tem que interagir com as pessoas em português, o máximo que ele conseguir, né? Que nem antes eu tentei falar um pouquinho de francês, eu não sei francês, mas eu tentei, o Lucas disse que entendeu, então já fiquei feliz. Agora eu vou melhorar, né? Para minha fala, para minha frase ficar mais completa, né? Adequada à língua francesa, por exemplo, né? Então, assim, eu acho que os estudantes, eles têm que se arriscar mais. Conversar com as pessoas, conversar com os brasileiros, pedir informação, né? Ouvir música, que eu sei que vocês ouvem bastante música brasileira, né? Às vezes alguns vão comigo de carona e eu boto algumas músicas, eles cantam junto comigo, as músicas que eu estou ouvindo, né? Então, assim, ouvir música, interagir com os brasileiros, tentar, né? Tentar conversar, fazer amizades, né? Ler, escrever bastante, que é bem importante, né? É imersão, que nem a gente diz, né? Praticar as 4 habilidades. Ler português o máximo que conseguir, ler placa, ler propaganda, ler folheto, ler textos, ler livros, né? Ler, escrever bastante, né? Porque o CELP-BRAS exige, às vezes, alguns gêneros lá da escrita que são um pouquinho mais complexos, então é importante saber formular as frases em português, colocar pontuação, concordância, né? Adequada, né? A norma culta do português. Conversar, praticar bastante conversação, né? E ouvir as pessoas falando bastante, né? Porque as pessoas, elas têm ritmo de fala diferente. Eu sou uma pessoa que quando eu estou com vocês, eu procuro falar mais devagar. Mas os brasileiros normalmente falam bem rápido, né? E aí é difícil de entender o que eles estão falando. Eu me coloco no lugar de vocês porque quando eu estou tentando interagir em outras línguas, né? Então, às vezes, as pessoas falam muito rápido, eu não entendo, né, o que elas estão falando. Então, é importante ouvir várias pessoas para vocês poderem pegar esse jeito de falar o português do Brasil, né? Que é tão diverso, né? Que aqui na região sul é diferente. Se vocês forem lá em Floripa, vocês vão ver que é diferente do português que eu falo. Nós falamos português, mas o nosso ritmo é diferente. Se vocês forem lá para o Nordeste, lá para o Norte, lá para o Sudeste, todas as regiões, elas vão ter características próprias do português. E, às vezes, isso pode dificultar a compreensão, né? Então, precisa treinar essas 4 habilidades sempre, todo dia. Pois é. Né? Eu também, quando eu cheguei aqui no Brasil, eu conhecia algumas palavras, mas a pronúncia não era certa, então era bem desafiador, mas agora a gente está conseguindo pegar o jeito. Eu queria saber, porque tem estudantes estrangeiros, internacionais, chegando aqui no Brasil, não é fácil, não é fácil organizar a sua vida pessoal e a vida do estudante, né? E queria saber qual o conselho que você daria para esses estudantes, para que eles consigam continuar com a graduação e com a sua vida, organizar a sua vida pessoal com seu estudo.
qual conselho que você daria para ele? Eu sugiro, assim, primeiro conversar com outros estudantes que já estão aqui para saber da experiência de vocês, sabe? Então, assim, como que foi para vir para o Brasil, né? Comprar passagem, né? Por onde que vem, né? Eu tenho que ir para o Brasil, mas eu chego por onde? Eu vou por onde, né? Porque eu sei que alguns alunos têm que ir para outros países para poderem vir para o Brasil, né? Então, assim, conversar com outros estudantes que têm outras experiências para que eles possam contar como é que foi com eles, né? Aí depois que vai chegar no Brasil por onde? A maioria chega em São Paulo, em Guarulhos. Só que chega lá em São Paulo, em Guarulhos, não é chegar em Chapecó. Então precisa saber que lá em São Paulo, lá em Guarulhos, vai ter que pegar um outro avião para Chapecó ou um ônibus. Pegar um avião não é difícil, mas é caro. Pegar um ônibus significa que tem que sair do aeroporto, ir até a rodoviária, comprar passagem e vir para Chapecó. Então tem toda uma dinâmica que é difícil para um aluno, para um estudante que não fala português, né? Então tem que aprender essa dinâmica toda, assim, saber fazer perguntas básicas em português. Onde há o táxi, onde há a rodoviária, onde eu compro o bilhete de ônibus, que a gente fala passagem de ônibus, né? A gente fala bilhete de avião, né? Mas a gente fala passagem e bilhete rodoviário. Aí chegou aqui em Chapecó, e agora? Onde que eu vou morar, né? Eu tenho que procurar uma casa, uma casa de estudante, uma pousada, uma casa que recebe só moças ou só rapazes. Quanto que custa, né? Quanto que custa o aluguel? Onde que é a universidade? Como é que eu faço para ir na universidade? Tem que pegar ônibus, não tem que pegar ônibus? É frio, é calor, né? Eu vou precisar de roupas de frio, não vou precisar de roupas de frio, né? E quanto que precisa, assim, para o dia a dia, né? Para se sustentar, assim, transporte, almoço, moradia, roupas, né? Então, assim, é uma dinâmica, assim, de preparação bem difícil. Então, a pessoa tem que ter bastante clareza que ela vai precisar de tudo isso, né? Então, a gente sempre manda um e-mail para os nossos estudantes, que nem agora está acontecendo a seleção, né? E aí, quando nós tivermos a lista dos nossos estudantes de 2027, aí a gente vai fazer um e-mail e vai mandar para os estudantes com todas essas orientações. Né? Daí nesse e-mail a gente fala assim, que o custo de vida aqui em Chapecó, apesar de ser uma cidade do interior, é alto. Daí a gente coloca todas essas informações lá, porque sempre essa questão financeira, ela pega bastante, né? Porque alguns alunos estão acostumados com uma experiência, né? E daí chegam aqui é outra, né? Então, assim, tem que conversar, tem que se preparar, sabe, Natan e Lucas? Eu acho que esse jovem tem que se preparar antes, bastante, assim. A família precisa se preparar para dar o suporte. Porque eu sei que as famílias, elas têm esse desejo, né? Que os filhos conquistem a graduação, né? Mas às vezes eu vejo que algumas famílias lá no meio do caminho, elas passam por dificuldades, às vezes de saúde, né? E aí acabam abandonando o filho aqui, não dando mais o suporte financeiro. Aí esse filho precisa trabalhar. Aí isso compromete o estudo de português dele, daqui a pouco isso compromete até a graduação dele no ano seguinte, sabe? Então, são experiências que eu tive com os alunos que estiveram aqui ao longo desses 8 anos, que eu vi que acontece, que é comum. Então, se eu pudesse dar um conselho, era isso. O estudante que quer vir, todos são muito bem-vindos, né? E a gente está esperando todos. Temos muitos cursos que oferecem vagas do PEC-G aqui na UFFS. Porém, assim, já começa a se organizar, sabe? Já começa a se preparar, conversar com outras pessoas, começa a pensar no futuro, assim. Todas essas coisas, assim, né? De moradia,
Transporte, alimentação, roupas, trabalho, estudo. Como é que vai ser? E agora a gente vai passar numa parte de perguntas enviadas pelo público e vou deixar o Lucas fazer a primeira pergunta. Olha, tem perguntas. Tem uma diversidade nas perguntas. Porque, que bom, vamos lá. Porque a gente teve perguntas de vários lugares do mundo. Que legal. De vários continentes. E a gente pegou dos três. Do Portugal, do Brasil aqui e do Congo. A primeira pergunta é do Rodrigo, lá no Portugal, estudante. E ele quer saber qual é a diferença da professora Cláudia com estudantes internacionais e com estudantes brasileiros. Nenhuma. Tu viu alguma diferença, Natan? Na aula de quarta-feira da semana passada? Não vi diferença. Não viu, né, Natan? Sou igual, né? Igual mesmo. Então, Cumprimento normalmente, dou as normas, as regras, né, Natan? E depois a gente começa. Eu não tenho diferença nenhuma, não vejo diferença nenhuma entre os estudantes brasileiros e os estudantes de outros países. Eu acho que todos eles são, antes de serem estudantes internacionais, são seres humanos, né? Isso. Todo mundo pertence a uma família que tem toda uma história por trás, né? Acho que cada um de vocês tem uma história, assim, muito legal para contar, né? Então, eu acredito nisso, né? E eu não costumo diferenciar, nem facilitar, porque é estudante estrangeiro, e nem dificultar, porque é estudante estrangeiro, né? Muito pelo contrário, as mesmas... Eu costumo, como professora, como profissional, costumo ter o mesmo perfil, assim, né? Tem as regras, eu cumpro as regras, né? Da universidade, né? Com relação a horários, a notas, a atividades, né? Frequência. Então, eu não faço diferença, não. A segunda pergunta é do Glode, um estudante da República do Congo. Ele quer saber, será que alguém que já está no Brasil pode participar do programa PEC-G? Não pode. Por quê? Porque a inscrição ela é feita na embaixada, né? Do país de vocês, né? Lá na embaixada do Brasil, né? Que vocês fizeram a inscrição, né, meninos? Então, assim, para participar do PEC-G tem que estar fora do Brasil. Quem está no Brasil não pode participar do PEC-G. Mas quem está no Brasil pode participar do Pró-Imigrante, de outros processos seletivos, o Enem, né? Que nem tem inscrições abertas para o Enem agora, vai até mais metade do mês de junho. Pode fazer o Enem. Talvez o Enem exija ali alguns documentos, não sei exatamente, mas pode fazer, né? Pode fazer o Pró-Imigrante aqui na UFFS, que daí também tem algumas exigências de documentação, de validação dos documentos, né? Então, assim, as portas não estão fechadas. Como é que é o nome dele? O nome dela é Ana. Ana? As portas não estão fechadas para Ana, só que ela não pode ingressar no programa PEC-G, porque é regra do programa, o estudante está no país deles, né? E uma coisa assim, só para complementar, na verdade, vocês vêm para cá para estudar português um ano antes, aqui no Brasil. Por quê? Porque nos países de vocês não tem aplicação do CELPE-BRAS. Então, assim, se lá no Congo tivesse aplicação do CELPE-BRAS, vocês não precisariam vir para cá. Vocês poderiam fazer o CELPE-BRAS lá, se preparar lá. Mas como não tem, daí por isso que vocês vêm para cá. Tem muitos países no mundo que aplicam o CELPE-BRAS. Daí o estudante não tem que vir para cá estudar português obrigatoriamente um ano antes. Só estuda português obrigatoriamente um ano antes, se prepara para o CELPE-BRAS, aqueles estudantes que não têm aplicação do CELPE-BRAS nos seus países. Esse ano, o edital do PEC-G mudou um pouquinho. Vocês devem ter reparado ali nos resultados, né? E vocês viram que abriram
para vagas para estudantes do mundo inteiro, né? Então, até o último edital, as vagas elas eram específicas assim para alguns países, né? Agora não, agora abriu para muitos países, para vários países, tanto que a gente vai ter estudantes de países que nunca vieram através do PEC-G aqui para o Brasil, né? E a última pergunta é do Claude. Ele quer saber, a senhora poderia dar algumas dicas para aprender rapidamente o português em menos de 2 meses? Diz para ele que ele tem que vir para cá, né? Para ter aula, né? Menos de 2 meses é um desafio, mas não é impossível. A gente teve um colega ali que chegou agora do Congo, né? Vocês viram como ele está se comunicando bem em português? Sim. Ele fez a tarefa direitinho, né? Ele ficou lá esperando e mesmo assim ele foi se preparando e chegou tendo uma compreensão razoável do português, né? É difícil, eu acho que assim, tem bastante curso na internet, né? De português para estrangeiros, assim. Fazer os cursos que tem disponíveis na internet. Tentar trocar mensagens, né? Fazer... ter algum amigo aqui no Brasil e tentar conversar com esse amigo, né? Para ele poder praticar a conversação. Eu acho que aquele aplicativo Duolingo deve ter português também, né? Que é um aplicativo mais simples, mas eles trabalham bastante a questão do vocabulário. Então, a gente... Não adianta... eu sei como é que faz frase em português. É sujeito, verbo e objeto. Mas o que eu boto lá no lugar do sujeito se eu não tenho nenhuma palavra ali, né? O que eu boto no lugar do verbo se eu não conheço nenhum verbo? Então, tem que conhecer bastante as palavras. Então, tem que começar lendo bastante, ouvindo bastante, escrevendo bastante, que é para memorizar, para criar bastante vocabulário, para conseguir começar a formular as frases em português, as frases básicas, né? Eu acho que essa é uma dica. Boa dica. E vamos seguir com as perguntas mais sobre a cultura, né? Você teve contato com várias culturas. Muitas. E teve uma cultura que marcou a senhora muito profundamente? Teve alguma cultura? Eu não sei dizer assim, de qual país era o estudante, né? Não me recordo, assim, o nome dele, o país, não me recordo, assim, porque são muitos alunos. Mas teve um aluno que me marcou. Uma vez a gente estava numa aula assim como hoje, assim, de leitura e produção de texto, e a gente estava ali num debate, numa discussão sobre o papel da mulher na sociedade. No ano passado? É igual a gente fez, né? Aqui na turma de vocês. E aí ele estava falando sobre a questão da educação no país dele. E uma coisa que me chocou, que ele disse que no país dele, assim, eu como professora dele, eu poderia bater nele se eu quisesse, caso ele fizesse alguma coisa que não fosse apropriada. Aí eu fiquei chocada, eu disse, meu Deus, isso não existe. Houve um tempo que isso existia realmente no Brasil, mas hoje em dia, né, há muitas décadas já, isso é proibido, né? Qualquer tipo de violência física, moral, né? Ela é criminalizada, é crime aqui no Brasil, né? Então não existe. Quando eu era criança, eu lembro que a minha professora, ela atirou um apagador assim na testa do meu colega. Meu colega era arteiro, assim, fazia muita bagunça. E isso ficou marcado para mim. Eu sempre tive medo dos meus professores, né? Porque naquele tempo essas coisas eram permitidas, sabe? Mas isso eu tô falando dos anos 70, 80. E hoje no Brasil não é mais assim. E aí esse menino, que era um jovem, como vocês, falou que eu poderia dizer, mas jamais eu vou fazer isso, né? Eu não bato nem no meu filho, eu vou bater no filho dos outros. Mas não, e aí isso me marcou, assim, foi um choque cultural. Porque eu tentei conversar com ele, explicar para ele como é que funcionam as coisas aqui. E mesmo assim ele foi bastante resistente, ele não queria aceitar, sabe? Essa forma que a gente tem aqui, né? Essa legislação que a gente tem de proteção, na verdade, né?
as crianças, as pessoas, né? E foi uma diferença, ali foi um choque cultural. Tá. Você teve também um contato com alguns pratos de outros países, com os estudantes internacionais, e a gente queria saber qual foi o prato mais marcante que você já experimentou. Ai, Lucas, eu sou muito enjoada, assim, para comer. Eu não sou de comer muitas coisas, assim, diferentes, sabe? Eu sou mais tradicional, assim. Então, eu já provei muitas coisas, assim. Eu lembro que tem uma bebida, assim, que ela é mais caramelizada do Haiti, que era muito gostosa. Eu lembro que teve alunos que já fizeram assim uns bolinhos com molho de tomate. Eu não lembro os nomes, sabe? Que eu provei, era gostoso. Mas eu não lembro assim de nomes de pratos. O pessoal da Venezuela faz aquelas arepas que eu acho bem gostosas, né? Que é com recheio. Aquilo eu provei também, é bem gostoso. Agora, pratos outros que eu tenha comido, assim, não me recordo mais. Eu recordo desses, assim, né? E a gente vai aproveitar desse momento que a professora está falando de pratos e de bebidas para fazer experimentar a professora o nosso suco que é do Congo. O nome desse suco sabe? É uma pegadinha? Não. É um suco de quê? Que se chama, no nosso país se chama bisapi, é feito com hibisco. Hibisco? Ah, eu gosto e aí de a hibisco. gente deixa, É doce ou é sem nada? É doce. Ah, vai ser bom, vou gostar. Não precisa encher. Você vai gostar muito mesmo. Eu gosto, deve ser tipo um chá, então. É tipo... Porque Aí vocês fervem? Ferve. Nossa, é bem forte, depois... hein? Que legal, que cor bonita. Eu gosto, eu adoro. Se é tipo um chá, eu adoro chá. É. Bom, hein? Sabe o que me lembra? Parece... Não é a mesma coisa. O gosto é diferente, mas ele lembra um pouquinho o suco de uva. Isso mesmo. Né? Suco de uva, bom, hein? Mas é uma delícia, muito obrigada. A experiência é legal. Tem mais? Pegadinha? Não. Eu também, quando eu cheguei aqui no Brasil, quando eu provei o suco de uva, me lembrou isso mesmo. Lembrou, né? Me lembrou porque é um pouquinho Lembra? parecido. Muito bom. Mas... Vou tomar, posso tomar tudo? Pode, claro que pode. E ainda sobre a cultura, teve algumas expressões em outras línguas que você aprendeu com os estudantes internacionais? Eu aprendi muitas, mas eu não memorizei essas expressões. Ano passado vocês ensinaram várias, né? Sabendo que a professora estudou letras, a gente queria saber se a professora fala uma outra língua além do português, um pouquinho de francês, um pouquinho de inglês. Eu me arrisco assim a falar. Eu já fiz aulas de francês na época do doutorado, mas eu nunca mais estudei. Daí eu não me dediquei, sabe? É uma coisa que eu quero fazer ainda, porque como eu tenho contato com vocês que falam francês e outras línguas, era uma coisa que eu queria retomar. Mas eu não sei falar, assim, muito pouco, assim, algumas palavras, assim, cumprimento, né? Bonjour, je ne sais pas, s'il vous plaît. Mas tá falando vocês. Algumas coisas assim. Eu aprendi, memorizei e também já viajei para a França. E as pessoas usam bastante essas palavras lá, daí a gente precisa usar também, né? Je m'appelle Cláudia, essas coisas assim que eu lembro, né? Muito vagamente, assim. E inglês também. Eu na época do mestrado e doutorado, eu li muito trabalho em inglês, muito texto, artigo em inglês, para poder escrever minha tese, minha dissertação. E já fiz cursos de inglês também, mas nunca pratiquei, sabe? E eu, apesar de ser professora, eu sou tímida.
Eu não consigo me soltar, assim, sabe? Eu fico envergonhada, que nem eu falei há pouco com um colega, tentei falar um pouquinho em inglês, né? Mas eu já travo, aquela é a única frase que eu avanço, né? Mas eu tô me arriscando mais também no inglês, para tirar esse inglês de dentro de mim, né? Porque eu também viajei no final do ano, fui para os Estados Unidos e em alguns momentos precisei falar um pouquinho de inglês e entender o que as pessoas estão dizendo, né? Que essa é a dica, né? Para qualquer pessoa que está aprendendo uma língua. A gente precisa aprender, entender o que elas estão falando, até para que a gente possa se defender, né? Se for uma situação que a gente precisa se defender. Então, assim, só essas duas línguas, assim. Espanhol também, né? Aquele portunhol que a gente fala, né? Graças, bem-vindo. Olá, que tal? Essas mais coisas, mas eu não falo, não sou fluente em nenhuma delas. Agora vamos para o bate-bola rápido. Você pode responder da forma que você preferir. A primeira pergunta é: qual é o país que despertou a sua curiosidade para visitar? Eu tô numa fase que eu tô viajando, eu e meu marido, bastante. Então a gente foi para a Itália e é um país muito bonito, assim, que vale muito a pena conhecer. Tem muita história, né? Principalmente para quem é católico, né? E um país que a gente gosta também bastante é a Espanha. Então a gente conhece esses países mais comuns, digamos assim, né? E a gente ainda não desbravou outros países diferentes, sabe? Aqui na América do Sul eu já conheço a Argentina. Eu já fui para a Argentina, mas eu nunca fui para o Uruguai. O Uruguai é um país que eu quero muito conhecer. Não sei por quê. Eu tenho uma vontade assim de conhecer o Uruguai. Eu acho que eu vou ir para o Uruguai em novembro desse ano. Que é um país que eu acho que é porque ele é um país que ele faz fronteira com o Rio Grande do Sul. Eu acho que tem muita coisa, muita tradição do Rio Grande do Sul, muita tradição gaúcha, que é uruguaia também. Eu acho que é por isso que eu tenho tanta vontade de conhecer o Uruguai faz anos, sabe? Mas eu tenho vontade de conhecer todos os países do mundo, né? Uma hora dessas que der, né? Por enquanto a gente está indo para os países mais comuns, assim, né? Conhecendo também. Mas depois a gente vai começar a ir para outros países. E a última pergunta do bate-bola. Uma qualidade que todos os estudantes internacionais deveriam ter? Qualidade que deveriam ter? Vocês têm muitas qualidades, né? Que deveriam ter. Todos são gentis, educados. Eu acho que eu quero falar de uma das qualidades que os estudantes internacionais têm, que eu admiro muito, assim. Prefiro falar do que tem do que não tem. Porque cada um sabe, né, de si, o que não tem de qualidade. Então, eu acho que vocês são alunos muito educados, muito respeitosos, assim. Não que os estudantes brasileiros não sejam. Aqui em Chapecó são. Mas como eu já vivi em Porto Alegre, já fui professora em Porto Alegre, já vivi em Florianópolis, fui professora lá. Lá a situação é um pouquinho mais difícil, assim, a relação entre professor e aluno, sabe? E eu tive algumas experiências que não foram legais, assim, com alguns alunos, assim, de desrespeito, sabe? E isso a gente é profissional, fica triste, né? Mas aqui em Chapecó, os estudantes brasileiros e os estudantes estrangeiros são muito educados. E vocês são estudantes muito gentis, assim, muito educados, muito respeitosos, né? Nunca faltaram com respeito, nunca foram agressivos, mal educados, né? Então, eu acho que vocês têm mais qualidades do que defeitos. Com toda essa trajetória, a senhora deve ter enfrentado muitos desafios e a gente queria saber como que a senhora conseguiu superar esses desafios. Quais desafios foram mais, porque você é a primeira
a primeira coordenadora do programa PEG-G aqui na UFES. Você enfrentou desafios, algumas coisas você aprendeu, e a gente queria saber como que você conseguiu superar esses desafios e quais eram esses desafios, na verdade. E a gente está indo para o final do nosso podcast. Só mais uma pergunta para a professora. Para quem não sabe, qual oportunidade oferece... Vou repetir a pergunta. Quais oportunidades o programa PEG-G oferece pelos estudantes internacionais? Eu não lembro, assim, de grandes desafios, né? Eu acho que o maior desafio foi a pandemia mesmo, né? A época da pandemia, que a gente tinha que estar cuidando dos alunos, né? E dando aula para eles e tentando ser esse suporte, assim, né? Esse suporte emocional, isso, é. Então, ali foi um desafio. Teve estudantes que passaram por dificuldades financeiras, então eu tive que dar um suporte nesse sentido também, de levar alimentação, porque eles não tinham. A família não estava conseguindo mandar, porque também estava passando com dificuldades financeiras por conta da pandemia, igual muita gente no mundo inteiro, né? Então, ali foi o maior desafio, assim, né? Teve um estudante muito querido que hoje está lá em Floripa estudando, né? Que ele não teve vergonha de me dizer, assim, que ele não tinha alimento para comer, né? Por conta dessa dificuldade. Ele era um excelente aluno, né? Com certeza, se nós estivéssemos vivendo um outro momento na história da humanidade, né? Ele é um aluno que eu tenho certeza, assim, que é um aluno que vai ter grandes conquistas, assim, pessoais e profissionais, porque ele é um ótimo ser humano, assim. Mas naquele momento ele passou por essa dificuldade. Daí eu lembro que eu pedi para o meu marido, assim, meu marido estava fazendo umas compras para nós lá em casa, e aí eu disse assim para ele, compra também para meu outro aluno, leva para ele lá também, né? Aí meu marido levou sanduíche, pão de sanduíche, frios, Coca-Cola. Meu marido disse assim, ele ficou muito feliz com a Coca, porque a gente estava tudo preso, a gente não podia nem comprar uma Coca-Cola, né? Então, quando chegava uma Coca-Cola, quem não gosta, né? Então, assim, são esses momentos, assim, sabe? Que nem as colegas de vocês, né? Agora eu lembrei de outro desafio, das meninas que tiveram bebê, né? As duas colegas, uma ano passado, outra esse ano. Então, ali foram momentos que eu tive que também ser um apoio, né? Eu sei que vocês são muito unidos, que vocês se ajudam. Acho que muitas, né? A oportunidade de vir para o Brasil, conhecer uma outra cultura, ter uma graduação aqui no Brasil, né? Tem alguns cursos, muitos cursos que são ofertados vagas para o PEG-G, são cursos que têm nota máxima de avaliação, né? São cursos que são referência no Brasil e em outros países, né? Eu acho que é uma oportunidade de aprender com outras pessoas, né? Com outros brasileiros, né? Que vocês vão ter muitos desafios, né? Nem tudo são flores, né? Então, assim como vocês encontram professores que vão ser tolerantes, pacientes, né? Tem professores que não vão ser, talvez sejam rudes, grossos, como em todo lugar do mundo, né? Então, o nosso país é um país muito acolhedor, mas cheios de problemas também, né? Então, eu acho que vai ser uma oportunidade de grandes aprendizados, né? A gente tem notícia, assim, que outros estudantes PEG-G que já se formaram, que já são adultos, né? Já são pessoas mais velhas, tem histórias, assim, de estudantes que hoje voltaram para os seus países e que são presidente do próprio país, né? Ocupam cargos de liderança importantes nas empresas, nas repartições públicas, né? Porque eles, né, entenderam a importância de vir, adquirir esse conhecimento e voltar para o país e ajudar no desenvolvimento do país, né?
Então, eu acho que é isso a principal mensagem assim, do PEC-G, né? Que o estudante ele vai vir para o Brasil, vai estudar durante 4, 5 anos, mas ele tem que ter esse foco, assim, o que eu estou aprendendo aqui que eu posso depois multiplicar lá no meu país, né? Para melhorar as condições, né? Dos meus conterrâneos, né? Então, é isso. Professora, para encerrar nossa conversa, se a senhora pudesse voltar no tempo e conversar com a Cláudia de 18 anos, que conselho daria a ela? Eita, que agora eu vou ter que tomar uma água, senão eu vou me emocionar. Tem que respirar. Conselho? Só um minutinho. Tá bom. Só para eu conseguir falar bem. Ai. Eu ia dizer para a Cláudia de 18 anos para ela seguir em frente. E vai dar tudo certo. Todos os planos que ela tem, ela vai conseguir. Não vão ser fáceis, né? Vão ter dificuldades, vai ter que se afastar da família, vai ter que trabalhar muito, né? Acordar cedo, dormir tarde, tomar chuva. Que isso aconteceu na minha vida, muita, né? Mas eu diria para ela, segue que o caminho tá certo, tu vai conseguir. Vai chegar lá no teu sonho de ser professora universitária. Que era o sonho que eu tinha lá com 18, 20 anos, né? Então era isso que eu diria para ela. Me emociono porque a gente consegue voltar no tempo e ver que a vida, ela não cai assim, né? As coisas, elas não caem no nosso colo. Isso tudo é conquista, né, gente? Então, para vocês que são jovens, né, é isso. Tracem uma meta, né, e sigam a meta de vocês. Haverá obstáculos, dificuldades, o tempo, as pessoas, né? Haverá desafios, mas se é o que vocês desejam, todo mundo é capaz de conquistar. Assim como eu fui. E é isso que eu acredito para todo mundo. Por isso que eu tenho tanto carinho pelo PEC-G e pelo PEC-PLE, porque eu sei que o estudo muda a vida da gente. Porque é uma coisa que eu sempre falo para os meus orientandos. O estudo mudou a minha vida. Então, eu tenho certeza que ele vai mudar a vida de vocês. Então, é isso, meu conselho. Então, professora, Nada. muito obrigado por ter compartilhado essas experiências, essas histórias incríveis. E eu queria agradecer à professora, porque para mim a professora foi mais do que uma simples professora, foi uma mãe, porque é isso que eu considero você. Passei, porque chegar aqui no Brasil não é fácil, atravessar o oceano sem conhecer uma língua e ter gente que acolhe você, que fazem que o país em que você chegou, você se sente como se fosse o seu. E você conseguiu fazer isso pra gente. Que bom. Sempre quando me lembro do ano passado, eu também vou me emocionar um pouquinho. Me lembro também do ano passado. Sempre eu vi você como uma pessoa mais dedicada, mais acolhedora, por exemplo. Porque quando alguém tem um problema, por exemplo, com as meninas aí, você sempre esteve lá para elas, ajudar elas. E eu fico muito grato por tudo que você fez. E hoje também fico muito feliz e grato por ter aceitado o nosso convite e de ter compartilhado essas experiências, essas histórias que foram muito enriquecedoras para mim e muito inspiradoras para mim também. Muito obrigada.
Lucas. Fico feliz. Muito obrigado, professora Cláudia. Então, é só isso para o nosso primeiro episódio de podcast de Sotaque Sem Fronteira. Não esqueçam de seguir as nossas páginas, o nosso canal YouTube e a nossa conta de Instagram. Até a próxima. Au revoir. Au revoir. Au revoir.